Fala pessoal, beleza? Boa noite, Luciano por aqui. Pessoal, dia quarta-feira, né, dia 19, temos feriado, né, amanhã, né, amanhã eu não vou conseguir, né, final de semana, na verdade, né, na sexta-feira, provavelmente eu não vou conseguir estar gravando ali para vocês, tá? Então, nessa semana vai ficar somente esse recap. E fica ele, né, como um estudo para sexta-feira, tá? Pra galera que for operar na sexta, a gente pensa aqui em algumas ideias, beleza? Então, dentro, né, de novo, né, dentro da lógica de canal, a gente teve aqui rompimento, correção, né, continuidade, é uma lógica comum de movimento de repetição, de rompimento de canal, que é o rompimento, algum tipo de movimentação, né, para compra, né, no caso de continuidade. Aqui, né, também temos um excelente microcanal, né, ficaram gaps abertos, tem a possibilidade de alvos acima, renovou o ponto de inflexão, toda essa movimentação, pessoal, mesmo, opa, Luciano, aqui tem L1. Se aqui é L1, isso indica que o final da primeira perna que renovou o ponto de inflexão é esta máxima. Então, quando o mercado perdeu essa mínima, essa máxima se tornou o final da primeira perna. Esse movimento de correção, né, Luciano, uma L1. Muitas vezes a L1 ela não é vendida, tá? Muitas vezes a L1, inclusive, ela é comprada e ela se torna uma falha, né, de L1. Aqui, normalmente, a gente até pensa numa correção maior, porque, por conta do contexto, né? Por conta de renovar o ponto de inflexão, que mais vezes é descer menos para subir mais. Mais vezes essa correção acaba sendo um pouco maior do que uma própria L1, mesmo, né, sendo contra um forte microcanal, tá? Mais vezes essa movimentação ela se repete dessa maneira, tá? Mais vezes ele leva a uma correção um pouco maior do que isso daqui. Então aqui, né, só retomando um pouco do semanal. Na sexta a gente não vai conseguir, tá? Mas a gente fala um pouco aqui. No estudo de ontem, né, pessoal, algo que a gente havia enviado é que essa movimentação que a gente está vendo no momento, ela é a continuidade, tá, da L3. Aqui tivemos uma L1, certo? Uma primeira perda de mínimo, você consegue visualizar um microcanal aqui. Depois tivemos uma, duas barras, uma L2, mais uma, duas, três barras, né? E aqui uma L3. Não tivemos, depois da L3, ó, nenhuma retomada de máxima. Tá? Então, toda essa movimentação aqui ela é continuidade da L3. A L3 ela acaba sendo a melhor possibilidade para quê? Para um retorno à média móvel de 20. As vendas, por exemplo, quando você faz, né, de um scalp contra uma tendência como essa, normalmente ela não é para você pegar a reversão da tendência. Normalmente ela é um scalp que você faz para um retorno à média móvel de 20. Você pode avaliar como o preço chega na média móvel, né? Se ele chega forte, se ele consegue fechando abaixo, se tem continuidade. Se tem uma barra de reversão, né, é melhor você encerrar. Tá? A MM20, né, nesse cenário, ela pode encontrar comprador. Tá? Então, dentro desse cenário, ela pode ainda encontrar compradores aqui. Então, aqui a gente está na continuidade da L3, uma barra fechando abaixo da mínima da barra anterior. Isso é um ponto positivo, né, porque ela não é uma barra sobreposta. Isso deixa a possibilidade de ter um pouco mais de continuidade. E aí a gente vai analisando, né, mais tempos gráficos para tentar obter mais informações. Né? Opa, Luciano, vamos dar uma pensada aqui no M240, né? Afinal de contas, a gente vem falando sobre a super tendência dele. E é interessante a gente fazer esse estudo porque você ganha mais um tempo de tela. Independente do número que você está vendo aqui, a análise, né, de uma reversão de tendência ela é a mesma. Tá? E aí os setups eles tendem a manter o mesmo tipo de comportamento. Tá? Muitas vezes, né, pessoal, em tendências fortes, quando essa movimentação que vem antes, né, de todos esses alvos que foram pagos, né, de renovar a inflexão, toda aquela informação macro que a gente acabou de trazer, mais vezes o primeiro M2B ele leva a um teste da máxima da tendência. Nesse caso aqui, ó, ele já veio depois, né, dos alvos. Aqui você vê uma barra climática, outra barra climática, né, barras muito amplas, diferente do tamanho das barras das demais barras. Aqui mais uma, né, que tem tamanho muito próximo a essa barra, só que não chegou a fazer uma nova máxima. E o mercado, né, formou uma movimentação mais lateral. E aí ele vem, né, para uma movimentação de baixa, uma movimentação mais forte, né, favorável aos vendidos. A princípio a gente tinha feito uma movimentação aqui, ó, de três puxadas, né, em estudo anterior, sendo aqui uma, certo? Aqui duas, tá? Aqui três puxadas. O ponto de inflexão dessa, o ED, foi renovado, pessoal? Não foi. Então, se tem um movimento de alta, né, e o mercado corrige o movimento, e ele não chega nesse ponto, o comprador não está forte, tá? Suficiente para levar essa movimentação para ter uma perna 2 dentro daquela mesma dinâmica daquilo que a gente fez, né, lá no semanal. Agora, né, e é algo que comumente o Brooks faz, né, é você observar as três últimas movimentações. O novo ponto de inflexão dessas três puxadas aqui, pessoal,
ele se encontra ó, bem aqui. Tá? Então aqui está o ponto de inflexão. Opa, Luciano. Então quer dizer que se essa movimentação vem forte o suficiente para fazer essa nova máxima, que tem uma região de POC, né? Isso também corrobora com a ideia de que o mercado faria algum tipo de correção, né? Seria uma perna 1, correção tá, para a perna 2. É como essa movimentação mais se repete, tá? Por quê? Porque ela passa a ser uma movimentação contra uma estrutura de baixo. Você está vendo que você está com topos e fundos, né, mais baixos. Então, essa movimentação ela tende, né, a corrigir. Essa é uma das razões, né, explicadas, que essa movimentação ela tende a corrigir por conta disso, porque ela é uma tentativa de uma troca de estrutura. Tá? Então, seria descer menos para subir mais. Mas, né, em contrapartida a isso, se essa movimentação, em momento nenhum, ela chega a vir acima dessa máxima, ela passa a ser um topo duplo mais baixo. E aí acaba tendo perna 1, corrige e depois uma perna 2. Essa perna 2 ela pode ser simplesmente lateral, ela não tem a necessidade de vir acima dessa máxima. Se ela é um topo mais baixo, ela tem melhor predisposição a ter o quê? Uma nova mínima, né? Uma mínima abaixo da mínima prévia, né, que o mercado vem apresentando. Então, o ponto de inflexão de wedge, ele é um ponto bastante importante para a decisão nossa, né, se a gente vai, né, participar de uma perna 2 ou se a gente vai manter a lógica, né, da estrutura de baixa e optar, né, por trabalhar na venda. Então, passa a ser um ponto bastante importante ali a ser avaliado. Então, aqui no 240 a gente está aqui num gap de média, né, o nosso gap de média está aqui com essa barra, tá? Então quer dizer, né, Luciano, que a retomada de máxima da barra 3, ele vai ser a H1, né, do gap de média. Então vai ser a primeira compra, né, desse setup. Esse setup é um setup, né, que ele é dividido em duas compras e que ele muitas vezes atua, né, como uma movimentação lenta, tá? Então muitas vezes ele faz H1, tá aqui. Posteriormente pode ter uma H2, e a H2 às vezes acaba desempenhando uma movimentação melhor que a H1. É um dos setups, né, que o Brooks inclusive divide em duas mãos, né? Mas a segunda entrada ela só acontece se ela vier abaixo, né, da entrada de H1 e se, né, ela tiver algum tipo de contexto ainda para compra. Outro ponto aqui no 240 é a MM50, não teve nenhum teste nela. Muitos testes iniciais da MM50 geram ainda algum tipo de repique de alta. Então, ainda passa a ser um ponto de atenção. É a máxima dessa barra, porque seria a compra de H1, pode gerar um repique de alta, mas se ele não vem acima, pessoal, dessa máxima, não tem relevância suficiente para pensar em compras, né, de maneira mais ativa, beleza? 60 minutos, pessoal. Aqui no M60, né, esse canal aqui a gente já havia deixado ele, né, ele é desse fundo, você vê que aqui seria tido, né, dentro de um canal como baixo num canal de baixa. Baixo num canal de baixa, normalmente a gente para de vender, tá? Por quê? Porque 75% das vezes o mercado gera correção TBTL. Essa correção TBTL não obrigatoriamente ela vai gerar reversão, ela vai renovar o ponto de inflexão. E essa é a observação que a gente faz, né, para essa movimentação de três puxadas aqui. O ponto de inflexão se encontra aqui. Se ele não for renovado, isso daqui se mantém, inclusive agora, né, como uma tendência de baixa. O mercado vinha de uma forte tendência de alta e a partir desses fechamentos aqui abaixo da média móvel de 20, ó, a partir de hoje, né, tivemos aqui 20 fechamentos. Então, se eu tenho uma tendência, eu sei que eu tenho setups, né, de venda na 9, né, numa tendência forte, tenho setups de venda na 20, M2S, tenho setup de venda no gap de média na MM50. Quanto mais alinhadas essas médias ficam, né, mais essas médias, né, elas tendem a atuar como resistência. Tá? Então, quanto maior o alinhamento, mais elas tendem a atuar, né, como resistência. Então, vejam que aqui no M60, né, já tem uma dificuldade maior agora de uma reversão. Tá? Então aqui seria, né, a nova condição, né, da wedge. Uma, duas, três puxadas, ponto de inflexão aqui. Você pode manter aquelas mesmas anotações que a gente fez no 240, trazer aqui para o M60, se ele for um tempo que fica aberto ali na sua tela. Tá? Então você poderia estar fazendo esse ajuste aqui para as últimas três puxadas, só para que você mantenha, né, a lógica do ponto de inflexão, tá, dessa movimentação, beleza? Então, o ponto de intersecção, né, ele acaba ficando esse daqui mesmo. Tá? Então, aqui eu posso, né, duplicar, né, essa linha. Tá? O ponto de intersecção entre esses dois pontos é essa máxima, né, é o ponto mais alto. Tá? Então seria esse aqui o canal, né, da movimentação mais próxima do preço. Tá? Essa linha pontilhada, né, pessoal, seria o alvo, tá? O primeiro alvo dessa movimentação. Esse rompimento ele é dos 60 minutos. Aqui é o segundo alvo, tá, desse pivô. Esse segundo alvo, né, que se encontra aqui, numa correção TBTL, ele é uma possibilidade. E junto com esse segundo alvo, como tem esse outro pivôzinho aqui, bem próximo, né, aqui seria o terceiro alvo, tá, desse outro rompimento aqui, ó, tá, desse outro pivô, desse pivô.
e esse é deste pivô, tá? Vamos avaliar esse rompimento aqui, pessoal, nos 60 minutos. Ele precisa ser aqui, ó. Aqui eu tenho barra de rompimento, aqui eu tive barra de rompimento e negação, né, da continuidade. Vou posicionar outra barra de rompimento, negou a continuidade, só que dessa vez, pessoal, diferente do primeiro momento, ó, nesse primeiro momento vocês veem gap aberto aqui? Não, não há, tá? Eu não tenho esse gap aqui, ó, esse espaço que ficou nesse segundo momento. Esse espaço que ficou nesse segundo momento. Então, nesse segundo momento, quando ele teve a barra de rompimento, os compradores não foram fortes o suficiente para fazer o preço voltar para dentro da região a ser rompida. Então, aqui ficou esse gap aberto. Esse gap ele favorece a continuidade. Posteriormente, eu tive aqui uma boa barra de continuidade. Está aqui o primeiro alvo. Opa, Luciano, beleza. Mas é uma wedge. E o wedge tende a gerar uma correção lateral, de lateral a ascendente, né, nesse caso. Uma correção ascendente seria uma correção que tem um topo, né? Ele corrige e ele faz uma nova máxima. Ela é ascendente, ela tem duas máximas, seria uma correção em duas pernas. Ela renova o ponto de flexão, Luciano? Se ela vier até aqui, não. Aqui seria, né? Muito mais atividade vendedora e esse segundo e terceiro alvo, né? Que é desse pivô e desse pivô, fica com melhor qualidade, tá? É muito mais fácil ele alcançar, claro, sem ele renovar o ponto de inflexão, até porque ele mantém uma estrutura de baixa saudável. Então, dentro, né, desse raciocínio, né, correções, retornos a 20, perna 1, corrige, né, desce um pouco menos, sobe um pouco mais, né, ele poderia, né, vir facilmente pagar essas projeções de alta. Uma segunda possibilidade, né, pessoal, é quando o mercado faz uma correção lateral. Essa correção lateral, a segunda perna, ela não tem a obrigação de vir acima da máxima da barra anterior. Essa ela é melhor ainda, porque o ponto que ficar aqui, ó, a venda dele já tem a possibilidade de vir abaixo dessa mínima. Se ele tem a possibilidade de vir abaixo dessa mínima, ele já é um topo mais baixo que um topo anterior. Tá? Então, isso indica que os compradores realmente não estão fortes. Então, são tipos, né, de correção TBTL, tá? De lateral, 10 barras, né, duas pernas, de lateral a ascendente. É uma wedge, pode gerar algum tipo de repique de alta, tá? Então tem essa possibilidade. Só toma cuidado para não comprar alto. Por exemplo, acima da 20, em teste da 20, né? Ou se o mercado sobe demais, né, em teste da MM50, tá? Até porque agora você também tem um gap de média como setup de venda aqui, tá? Então cuidado. Só passa a ser realmente interessante essa movimentação se o mercado conseguir renovar esse ponto de inflexão aqui para comprador, tá? Opa, o mercado fez isso aqui, Luciano. Ele subiu, fez perna 1, né? Fez perna 2 aqui dessa movimentação. A lógica seria ele descer menos, tá? Para ele subir mais. Tem uma perna 1, depois uma perna 2, beleza? Então, dentro dessa dinâmica aqui dos 60 minutos, seria isso que a gente teria, né, para estar abordando por aqui. Barra 1 de hoje é o de sidebar, né? Uma barra a favor das médias que normalmente tem continuidade. Vai ficar melhor a gente conversar sobre isso aqui lá no próprio 15 minutos, tá? Como eu não estou com muito tempo hoje, pessoal, precisei gravar um pouco mais tarde, eu vou me ater aqui e a gente falar sobre o estudo de hoje, né? Acabei falando um pouco sobre o macro e falo sobre o de hoje. O de segunda e de terça eu trouxe o estudo para vocês. Ele foi bem encaixado. Nem cabe muito a falar aqui, né? Porque a gente já abordou ali, lógico, em texto, né? Não em vídeo, tá? Mas aí a gente faz o de quarta aqui, né? Um pouco mais breve. Aqui, pessoal, no 15 minutos. O que foi importante aqui no 15 minutos? Uma das dinâmicas de rompimento. A gente já estudou, né? A gente tem essa dinâmica de rompimento para rompimento e correção. A gente teve aqui, né, uma barra 1 de baixa, né? As médias têm um certo alinhamento, tá? No dia de hoje. Qual que era o estudo que a gente tinha feito, né? O estudo que a gente tinha feito, a gente abordou um canal dessa maneira, tá? Aqui, lá nos 5 minutos, né? Era a possibilidade de um canal de alta. Por quê? Porque eu tenho um fundo, eu tenho uma mínima e eu tenho uma máxima mais alta. Então eu liguei essas duas máximas pensando numa pequena possibilidade de um canal, tá? Então se o mercado falha aqui e gera uma compra, seria uma possibilidade de compra. Um fundo mais alto para quê? Para que ele venha buscar a nova máxima. A gente tinha também apontado essa boa probabilidade desse padrão de volta em V, tá? Na maioria das vezes, pessoal, esse padrão ele é pago, tá? Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes esse padrão ele é pago. Aqui ele enfrentou a 200 nos 5 minutos, né, descendente, ele fechou o gap, que muitas vezes gera realização de lucro. Esse primeiro alvo aqui é melhor. Quando acontece a volta em V, você trabalhar a favor dele. Ah, Luciano, não deu certo hoje. Continua trabalhando assim porque você tem a matemática a seu favor. São mais de 80% das vezes que você vai ver o mercado pagar esse alvo. Você trabalha a favor de probabilidade, beleza? Volta em V, microcanal, seguido por um microcanal mais forte. Gerou algumas compras, pagou alguma coisa aqui, mas foi extremamente lento, né, nesse outro dia.
Então, aqui você teve uma boa barra 1, né, de tendência de baixa. Nos 5 minutos, né, já estava mais alinhado, né, já era um M2S ali mais encaixado. E aí, né, teve uma excelente barra. Aqui a questão do 15 minutos que a gente precisa abordar é que a barra 2, ela foi uma boa barra de rompimento, né? Vocês concordam? Ela tem boa qualidade, ela fecha perto da mínima, ela quase não tem pavio nem superior nem inferior. A barra 3, ela foi uma tentativa, né, de falha de rompimento, né? Ela volta para dentro da região a ser rompida, né? Ela não deixa gap, né? Você consegue observar isso. A barra 4, pessoal, foi a continuidade. Então aqui, Luciano, a gente tem encaixado um dos padrões de rompimento, né, que a gente chama de rompimento e correção. Tá? Aqui, né, eu tive barra de rompimento, aqui eu tive barra de correção, aqui tive barra de continuidade. A partir dessa barra, pessoal, o trabalho era só venda. Eu participei da venda nesse período aqui, né, foi lento, né, voltou, o mercado ainda voltou aqui para fazer um M2S, é um setup de venda, né, mas é um setup de venda, você sabe que você tem defesa aqui. Você teve uma outra possibilidade de venda, né, aqui no 15 minutos, que era a venda da perda da mínima da B13, de uma inside, dentro de uma correção, né, de duas pernas a média móvel de 20. Isso aqui é um clássico M2S, né, dentro de livro. Assim como esse rompimento e correção também foi um rompimento, né, classificado em livro. E foi rápido, né, porque só foi uma barra de correção. Tá? Então, aí quando ele tem o rompimento, né, pessoal, a gente tem que trabalhar né, a buscar alvo. Tá? Então, o primeiro alvo do rompimento, pessoal, ficava aqui. Ó. Opa, Luciano, então essa venda aqui, ó, ela me deu a possibilidade de eu pegar esse primeiro alvo aqui, ó, de 412 pontos. Isso aqui no 15 minutos, né? Isso buscando, né, esse alvo. Posteriormente, né, com continuidade, você vai buscar o quê? O segundo alvo, tá, desse rompimento. O segundo alvo desse rompimento já se encontrava aqui, tá? Então, para a leitura do dia, né? E aqui no 15 minutos a gente ficou com uma tendência de baixo. Se é uma tendência de baixa, Luciano, quer dizer que dentro, né, dessa leitura, eu tenho a possibilidade de setup de venda no M2S, tenho no gap de média, tenho possibilidade de ter algum tipo de movimentação de venda também na MM50. Né? São possibilidades de resistência, como a gente acabou de apontar, beleza? Então ele pagou o primeiro, o segundo alvo tá, dessa movimentação. O rompimento aqui, né, desse pivô aqui, ó, precisa ser nos 60 minutos, tem muitas barras aqui, então eu não posso estar avaliando esse rompimento aqui no 15 minutos. Aqui no 15 minutos a gente não tem uma boa barra de qualidade, tá, para classificar esse rompimento. Eu tenho barra de rompimento, tenho negação, volta, né, para a região a ser rompida. A última barra de hoje, né, a barra 10, Luciano, é uma barra de rompimento. Ela fecha abaixo, mas ela é uma barra de reversão de alta, ela fecha acima dos seus 50%. Então, se eu fosse redesenhar essa barra, né, visualizando ela quanto a comprados ou vendidos, a última movimentação dela seria razoavelmente, né, esse desenho aqui, ó. Os compradores, né, reverteram essa movimentação, tá? E sobrou isso daqui de pavio, beleza? Então eu preciso de mais informação, tá? Aqui no 15 minutos ficou uma boa barra de reversão. Opa, Luciano, se eu classificar as últimas três puxadas, né? Algo como você fez naquela outra movimentação. Tenho uma, tenho duas, tenho três puxadas. Ponto de inflexão vai ser essa máxima bem aqui, né? Ponto de inflexão, né, vai se encontrar aqui, tá? Por eu deixar, né, essa movimentação aqui, né, agora, como uma movimentação mais próxima de mim, né, fundo, fundo, né, dupliquei, né, aqui eu fiquei com essa máxima aqui como ponto de inflexão. Então quer dizer que se o mercado não vem acima dessa máxima aqui, no 15 minutos, né, eu não tenho a menor possibilidade dos compradores conseguir uma boa movimentação de alta. Então a primeira coisa que precisa acontecer aqui no 15 minutos é que o mercado consiga renovar essa máxima, né, para ele descer menos e subir mais. Se ele conseguir confirmar o rompimento desse pivô, você vai trabalhar esse alvo aqui para cima, o primeiro alvo. Por que o primeiro alvo, Luciano? Porque ele tem melhor probabilidade. E por que o primeiro alvo, Luciano? Porque está contra as médias, tá? Movimentação de alta contra as médias, contra a tendência, por exemplo, do 60, do 15, são movimentações que não são boas. São movimentações que, mesmo com bom deslocamento, contra as médias, tende a gerar lateralidade. Não são movimentações que tendem a pagar rápido. Movimentações que vão pagar rápido são movimentações a favor das médias. Tá? Então, nesse caso aqui, boas movimentações. Opa, Luciano, o gap de média seria um bom setup para venda? Eu estou vendo isso daqui como all edge. Né? Isso aqui, se for subir menos, opa, ele abre com um gap de alta. Né? Vamos pensar aqui em possibilidade de abertura. Ele abriu com um gap de alta. Aí eu tenho uma barra de alta e uma barra seguinte, né, uma barra de reversão. Opa, eu tenho gap de média, armadilhando alguns comprados, tenho, né, vendidos aqui atuando no setup de gap de média para quê? Para algum tipo de teste da mínima da tendência. Só que ele renovou o ponto de inflexão. Eu já não espero que ele venha fazer uma mínima mais baixa. Uma mínima mais alta, tá?
por conta do descer menos para subir mais, beleza? Para ele fazer uma perna 2 de alta, tá? Então, um gap de baixa, né? Um gap de baixa fica mais complicado, né? Porque a gente tá lá naquela condição de wedge lá dos 60 minutos e a lógica ali é que mais vezes, né, o mercado vai fazer o quê? Algum tipo de movimentação de alta. Opa, Luciano, e se ele falha, né? Pensando em todas as possibilidades, né? Se ele falha ao wedge, 25% das vezes ele vai falhar, ele vai romper a linha de canal. Quando ele rompe a linha de canal, tem premissa de uma, né, duas pernas de baixo. Uma perna, né, quando tiver a primeira correção, vai ser o final da perna 1. Quando ele tiver uma nova correção depois da nova mínima, vai ser o final da perna 2. Essa é a premissa mínima. Isso aqui pode continuar por mais barras, beleza? Então, somente, né, nesse caso aqui dele conseguir um rompimento. Acontece menos, 25% das vezes. Mais vezes você vai ver uma correção lateral ascendente. Se é lateral ascendente, prepara para a lateralidade. Por isso, né, movimentos de alta também não tendem a ser movimentos gloriosos, né, que você vai conseguir uma grande movimentação. Talvez você tenha uma movimentação mais lateral, ainda mais sendo sexta-feira, né, pós-feriado. Então, né, aqui no 15 minutos seria isso. Então, rompimento e correção, né, de livro, lento, né, levou muito tempo, né, aqui, ó. Veja quanto tempo levou aqui. Teve uma outside bar, teve barra forte, né, barra que geralmente leva alguma continuidade, mas, ó, teve rompimento e correção aqui com confirmação. Então, você tinha que trabalhar as projeções de alta. Primeiro alvo, alta probabilidade aqui. Essa pontuação aqui foi uma pontuação, né, que seria interessante, né, você participar e você juntar, né, a leitura do 15 com 5, beleza? Porque isso te ajudaria, né, a entender, né, um pouco mais as movimentações. Aqui nos 5 minutos, né, pessoal, tá aqui a movimentação do dia anterior, né, aquela possibilidade de canal, e a gente vê aqui, né, o que o preço fez, né, no dia de hoje. Aqui é o fundo, né, aqui foi uma região de troca de polaridade, né, aqui antes suporte, teve rompimento e aqui passou a ser, né, uma possibilidade de resistência, tá? Região de troca de polaridade. Então, focando aqui no dia de hoje, né, a gente teve uma barra 1, né, que tenta vir para uma movimentação de alta, ela nunca teve o preço vindo acima de sua máxima, isso é importante. Ao invés disso, você teve uma 2BR, né, uma reversão de duas barras, porque ela reverte a barra 1, tá? E depois você teve uma outra barra de tendência de baixa. E aí as médias estavam, né, se realinhando aqui. Retornos a 20, né, pessoal, são lidos como possibilidades, né? Quando você tem algum tipo de impulso, retornos a 20 são possibilidades de M2S, tá? Para ter continuidade aos comprados, ele ia precisar de rompimento, essas médias iam precisar realinhar para depois ter continuidade, né? Dificilmente ele vem de uma vez. Por quê? Porque ficou com as médias alinhadas. É a lógica desse movimento de alta. O mercado vai, mas ele não vai de uma vez. É por isso que, a favor da tendência, as coisas tendem a ser melhores, tá? Vou apagar essa linha aqui, tá? É, Então aqui, né, eu posso chamar essa movimentação de tendência. Você vê que eu já tenho muito mais de 30, 40 fechamentos abaixo da média. Então aqui a gente tem um setup, né, que é familiar para a gente. Quando eu tenho uma barra completa acima da 20, eu tenho um gap de média. Então aqui eu tive uma venda de L1 do gap de média, ou o Luciano, ele fez uma nova máxima, né? E aqui eu tive uma venda de L2 do gap de média. A partir da venda de L2, né, o preço, vocês conseguem ver que teve um deslocamento melhor, tá? Testou a MM50, gerou movimento de baixo, pós-tendência, testou a MM50, né? Volta, né, para movimentação de baixo. Então aqui acaba sendo, né, uma correção de 3 puxadas, né, para essa movimentação. Uma, duas, tá? 3 puxadas. Tá? Então acaba sendo uma wedge a favor de uma tendência de baixo. O que é uma wedge a favor de uma tendência de baixo? É uma bandeira de baixa, né, em forma, né, de canal de alta. Né? Um canal de alta nada mais é, né, do que uma bandeira de baixa, beleza? Então, dentro dessa leitura, né, aqui seria venda, aqui seria venda. Tá? Só esse stop aqui, né, que se você usa ele extremamente curto, né, seria melhor você acompanhar, né, se essa barra aqui levaria, por exemplo, a um rompimento de alta ou, né, se ela simplesmente é uma barra, né, que está fazendo uma outra perna. Tá? Mas aí você vê a continuidade. A continuidade dela foi uma inside. Aqui já caberia uma possibilidade de venda, depois aqui seria outra. Aqui você já teve gatilho. Aqui, como falei, né? Aqui naquele momento era o mercado voltando para o M2S. Você já tinha rompimento e confirmação lá no 15 minutos, que era onde precisava, né, ser o rompimento. Eu não poderia avaliar aqui, tem 80 barras. Não faz sentido a gente avaliar um rompimento com tantas barras. Isso vai falhar mais, né? E o primeiro rompimento do dia, na verdade, foi esse aqui, né, pessoal? Ó, primeiro alvo, né, aqui. Segundo alvo. Terceiro alvo, mais a região de POC. Tá? Aqui, né, gerou um repique de alta. Pagou o terceiro alvo desse pivôzinho aqui, ó, de hoje, com a mínima que ficou ali do dia anterior, prévia. Tá? Então, pagou o primeiro, segundo, terceiro alvo, repique de alta, retorno a 9.
Impulso de baixa, né, pessoal? De muitas barras, ou seja, a gente teve um bom microcanal. A gente cita que quando a gente tem uma boa movimentação, né, mais vezes a gente vai operar a favor de uma perna 2. Então aqui, ó, ficou uma boa barra de venda, uma inside de um retorno a 9, na fase forte da tendência. Isso aqui é um bom trade, tá? E aí aqui, né, teve uma inside, né, que essa barra também teve gatilho, tá, de venda, e depois, posteriormente, esse outro. Tava, esse gatilho aqui, ele desapareceu porque ele era um gatilho de continuidade, né? A venda dele ativava, né, quando você vendesse a perda mínima, tá? Então era uma inside, ativação, né, seria na perda da mínima. Posteriormente teve esse outro. Então, aqui teve, foi uma possibilidade de venda, aqui outra, tá? E aí ficou, né, uma movimentação bastante lateral. Opa, Luciano, aqui também, né, a gente vê uma possibilidade de movimentação de 3 puxadas, né, bem clara, né, aqui bem visual. É uma, duas, 3 puxadas. Ponto de inflexão aqui, ó. Perna 1, né, o mercado fez, ó, ele corrigiu, ele perdeu mínima nessa barra. Então, aqui acabou sendo o final da perna 1. Quando ele subiu novamente, né, quando ele veio acima dessa movimentação e corrigiu de novo, aqui foi o final da perna 2. Depois ele ainda fez mais uma outra puxada. Tá? Então ele cumpriu a movimentação dessa pequena wedge, tá? Ainda assim. Beleza? E aí aqui foi aquela segunda condição de venda, né, para os alvos. Tá? Depois disso, né, foi só continuidade. Mas os setups mais interessantes, microcanal, perna 1 geralmente leva a uma segunda perna. O Edge renovou em flexão, perna 1, perna 2, né? Um dos amigos desenhou isso daqui dessa maneira, vendo como perna 1 e perna 2. Foi bom, porque ele esperou as duas pernas, né, para poder começar a vender e conseguiu juntar, né, com a lógica do M2S lá do 15 minutos, beleza? Acho que para o estudo de hoje era isso, pessoal. Aqui no 5 minutos já não é mais tendência, né? Já tem aqui, ó, algumas barras. Acho que aqui até volta, né, pessoal, a ser. Aqui eu tenho já 20 e tantos fechamentos. E aqui, deixa eu só visualizar aqui com o super zoom. Né, aqui a gente realmente teve um outro gap de média, né, aqui, ó, posteriormente, porque aqui voltou a ser tendência. Então, se volta a ser tendência, a barra completa acaba sendo, né, a venda do gap de média. Ó, teve mais um aqui, ó, venda do gap de média aqui, posteriormente aqui, né, venda de L1, venda de L2, né, e levou algum teste da mínima da tendência. Tá? Ponto de inflexão, né, pessoal, de movimentação mais próximo aqui nos 5 minutos, só para deixar, né, as marcações. É esse ponto aqui. Então, para a galera que for operar, né, na sexta-feira, comprador só vai ter melhor oportunidade a partir daqui. Só toma cuidado para não comprar tão alto, né, não comprar o primeiro teste por conta do gap de média lá do 15. Né? A lógica é que a gente vai ver algum tipo de movimentação de alta, porque 75% das vezes é o que acontece, né, daquela wedge lá do macro. A gente está falando de uma wedge dos 60, a gente está falando dessa movimentação aqui do próprio 5 minutos. Aqui também, ó, vou Luciano, as últimas 3 movimentações, as últimas 3 novas mínimas, também está tendo. E o ponto de inflexão parou aqui no mesmo ponto, tá? Então esse ponto aqui ele passa a ser bastante importante aqui pra gente, beleza? Renovou, né? Você vai ter a lógica de descer menos para subir um pouco mais, tranquilo? Para o estudo de hoje era isso, pessoal. Valeu, um forte abraço para vocês, um bom feriado, tá? No final de semana a gente mantém ali o nosso estudo, tá? Da mentoria, beleza? De continuidade ali da mentoria, tá? Valeu, um forte abraço para vocês aí, um bom feriado, fiquem com Deus e até mais, valeu!